O governo japonês afirmou nesta quarta-feira que qualquer ataque a Taiwan será considerado um ataque ao Japão. As tensões seguem escalando, pois a China informou à ONU que responderá de forma decisiva caso o Japão intervenha militarmente no Estreito de Taiwan. Gente, primeira coisa, o Japão nunca vai aceitar. Eu falei da teoria, né, que existe o mundo dividido em três: Rússia lá com o leste europeu, né, e o Oriente Médio, China, África e Pacífico, e Estados Unidos das Américas e outra parte da Europa, né? Teoricamente, sim. Mas o Japão, a Europa, eu acho que até aceita Estados Unidos, a América também aceita. Agora, o leste europeu nunca vai aceitar o Putin, sabe? A África aceita a China. Agora, o Japão nunca vai aceitar ser governado pela China. Historicamente, o Japão sempre teve uma rixa muito grande com a China, desde a época da Segunda Guerra Mundial, sabe? O Hirohito, para vocês terem ideia, o Hirohito, que foi imperador japonês, que ficou do lado dos alemães, perguntaram para ele: você é responsável por, quando ele foi responder por crimes de guerra? Ele não foi preso, mas porque ele era o imperador. Poderia causar um problema. Aí perguntaram para ele: pô, você matou tantos inocentes na China? Foi inocentes? Não, eram chineses. Não eram homens, eram chineses. Ele falava isso. Então os caras se odeiam. A China, cara, as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, eu te falo isso. O Japão roubou para os Estados Unidos. Teve muita. Vou dar um exemplo aqui. O caso do Medina, ele merecia ter ido para a final, sabe? E ele não foi no surf porque tiveram que botar um japonês, sabe? Porque o chinês ia ganhar. Ou seja, a China treinou pra caramba, e tá treinando muito para as próximas também, que vai ser nos Estados Unidos, treinou pra caramba para poder ganhar dentro de Tóquio. Ia ser uma vergonha absurda. O Japão, no final, começou a dar um monte de medalha para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos ganhou. A China ficou em segundo, o Japão em terceiro, né? E os Estados Unidos na frente. A gente vai explicar também mais para frente, numa live também, porque que a Olimpíada, a Copa do Mundo é importante nesse sentido. Mas essa notícia é muito importante. Essa notícia é muito importante. Essa semana parece que teve um cargueiro japonês, um navio lá, que entrou no radar chinês, a China ativou o radar, entrou na mira, por muito pouco que não deu merda. Muito pouco que não deu um problemaço. Vamos acompanhar aí. Isso acontece quando o mundo está cansando, dezembro, tá todo mundo, os países, indo para cima. Mas fala aí, galera. Eu tenho para mim que a China só não atacou o Japão porque, quem tem medo. A China sabe do poder bélico japonês. A China sabe. Ela não é burra. A China pode ser o que for, nossa, potência, não sei o quê, mas meu querido, vamos combinar uma coisa? Entre China e Japão, em termos de tecnologia militar, eu estou com o Japão. Porque até os Estados Unidos vão lá para o Japão, para aquelas ilhinhas lá no confins lá das placas tectônicas ativas, chocando uma com a outra, para poder aprender com os caras e trazer para o Ocidente. Então, assim, meu querido, a China só não atacou porque ela tem um quizinho assim de inteligência, porque se ataca a embarcação japonesa, eles iam segurar uma bronca que eu acho que nem os Estados Unidos iam conseguir conter, não. E também não é interessante, porque, eles estão olhando para Taiwan, né? Taiwan também é poderosa, né, cara? Sabe? Taiwan também, mas aí, o que a gente vê dessa matéria? Você divide. Que o Taiwan conseguiu um grande aliado dentro do continente asiático. Do Pacífico, principalmente, que é no oceano. Exatamente. É onde está sendo muito tenso com as embarcações. Mas exatamente. Eu queria falar Oi? Pode falar. Dentro do Pacífico, onde os Estados Unidos têm base militar. Uhum. O Japão, cara, eu falo isso para as pessoas, o Japão só não é a maior potência do mundo porque ele, assim, não foi agraciado, né? Porque um país tem vulcão, tem terremoto, é uma ilha com 200 milhões de pessoas, a gente pra caramba, 220, eu acho, 210. Tem vulcão, tem terremoto, tem furacão, tem tsunami, tem tudo, sabe? Ainda sobreviveram à bomba atômica e ainda assim é a terceira economia do mundo, cara.
Eles só não são a maior potência por causa dessas situações, sabe? Dessas situações... Não, eu discordo, eu discordo. O quê? Você está falando dos vulcões do Japão, não. Pô, os Estados Unidos sofrem todo ano com tornado, com ciclone, com furacão, com uma porrada de coisa. Isso daí, Mas você não compara os Estados Unidos, o tamanho americano, o Japão é pequeno, sabe? Não, tudo bem. Agora, o que acontece para o Japão não ser a maior economia do mundo, eu acho que tem, para mim, mais questões estratégicas econômicas. Porque o Japão ele consegue ser um país emergente, porém, ele tem ações como um país de primeiro mundo. Claro, então, assim, a economia deles não é muito bem estabelecida. Você pode tirar isso pela moeda. Não, tudo bem, mas então, assim, não é isso. Renda per capita é a terceira, cara. Pô. Sim, tudo bem. Se o Japão entra para primeiro mundo, ela é isenta de impostos. Ela é isenta, ela começa a pagar impostos, porque no terceiro, como ela é taxada país de terceiro mundo, ela não paga imposto. Então, se ela for reconhecida mundialmente como primeiro mundo, ela começa a pagar imposto, vai pagando imposto. A meu ver, é o que está acontecendo lá, a crise da França.